Sermão do Monte, capítulo 39, parte 3. Que me reserva o futuro? Em resposta a essa pergunta, inclinar-se-ia por responder a si mesmo. Poderei continuar vivendo nesse mundo por certo número de anos, mas é possível que nem isto suceda. Não sei dizê-lo. Talvez eu não continue vivo amanhã. Talvez não esteja vivo em uma semana depois do dia de hoje. Não tenho certeza disso. Mas o que sei com certeza é que chegarei ao fim da minha existência terrena. Esta minha vida não durará para sempre. Terei de morrer algum dia. E quando eu morrer, deixarei forçosamente para trás todas essas coisas. Deixarei a minha casa, os meus entes queridos e todas as minhas possessões materiais. Terei de deixar tudo para trás e a partir daqui sem levar nada. Ora, sabemos que isso é a pura verdade. Entretanto, quão frequentemente nos dispomos a enfrentar sinceramente essa realidade? Quão frequentemente damos conta desse fato? A nossa vida toda, porventura, é controlada pela consciência dessa realidade tão óbvia? A resposta a essas indagações é um não. E o motivo para isso é o pecado, que cega a mente do homem para aquilo que é absolutamente óbvio. Por muitas vezes entoamos o hino que diz: mudança e decadência vejo sempre ao meu derredor. Porém, embora eu assim veja, não parece que sou capaz de percebê-lo. Por semelhante modo, o pecado nos cega no que tange ao valor relativo das coisas. Consideremos assim sendo o tempo e a eternidade. Somos criaturas presas ao tempo, mas estamos destinadas a viver na eternidade. Não há comparação possível entre a importância relativa do tempo e da eternidade. O tempo é limitado e a eternidade é interminável e absoluta. No entanto, vivemos cônscios desses valores relativos? Uma vez mais, não é simples fato que nos dedicamos às coisas que pertencem ao tempo, mas ignoramos totalmente as coisas que são eternas? Não é verdade que todas aquelas coisas sobre as quais tanto nos preocupamos pertencem a uma brevíssima faixa do tempo? E embora saibamos que há coisas que são eternas e intermináveis, dificilmente paramos a fim de pensar a respeito delas? Isso também é um efeito do pecado. Os valores relativos não são devidamente apreciados por nós. Ou então, tomemos as trevas e a luz. Não há termos de comparação possível entre elas. Nada existe de mais admirável do que a luz. Ela é uma das coisas mais maravilhosas que existem no universo. O próprio Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Reconhecemos o tipo de ação que pertence à esfera das trevas, aquelas coisas que sucedem em meio às trevas, sob a cobertura da morte. No céu, entretanto, não haverá trevas e nem noite. Ali tudo é luz e glória. Mas quão lentos nos mostramos para apreciar o valor relativo da luz e das trevas. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 3, versículo 19. Mas reflitamos igualmente sobre o valor do homem e de Deus. A totalidade da vida, a
parte do cristianismo é avaliada em termos do ser humano. Ele é o ser que é sempre considerado quanto à sua pessoa e quanto ao seu bem-estar. Todos aqueles que não são crentes estão vivendo exclusivamente para o homem, isto é, para eles mesmos e para seus semelhantes. Entre mentes, Deus está sendo esquecido e ignorado. Dizem-lhe para esperar um pouco até terem tempo para dedicar a Ele. Sem dúvida, isso caracteriza a vida de toda a humanidade afetada pelo pecado. Não hesitamos em voltar as costas a Deus e afirmar, por assim dizer: quando eu estiver enfermo, já em meu leito de morte, então voltar-me-ei para Deus. Mas por enquanto, quero viver a minha própria vida. A nossa vida mundana sempre recebe a primazia, sendo mais altamente valorizada do que Deus. Isso é cegueira. O homem está cego para os valores relativos. Meditemos sobre os homens que cobiçam as riquezas terrenas, materiais, a posição e as vantagens sociais. Homens que dão maior valor a essas coisas tão efêmeras do que a possibilidade de se tornarem herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 17, antes de se tornarem herdeiros do mundo inteiro. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Mas os homens não levam isso em consideração, não almejam essas realidades espirituais, porquanto toda a sua atenção e interesse é de natureza imediatista. Consideremos ainda um outro aspecto em que o pecado e o mal cegam a mente humana. Essas coisas deixam o homem cego para a impossibilidade de misturar opostos. Tudo está bem patente. O homem sempre tenta misturar coisas que não podem ser misturadas. Mas pior ainda é o fato de que ele procura persuadir a si mesmo de que obterá bom êxito nessa tentativa. O homem se sente quase certo de que tal compromisso é possível, apesar do fato que nosso Senhor ensinou que isso é impossível. Se você preferir que essa ideia seja expressa filosoficamente, basta que examine os escritos de Aristóteles, com o seu axioma que assevera que não existem pontos intermediários entre dois pontos opostos. Os opostos são opostos e jamais se conseguirá obter um meio termo entre eles. Eis aí, não há como misturar a luz com as trevas. Se alguém tentar fazê-lo, não haverá mais luz e nem mais haverá trevas. Por semelhante modo, ninguém pode misturar Deus e as riquezas materiais, e ninguém pode servir a dois senhores. É uma coisa ou outra, pois ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Essas são realidades absolutas, e se fôssemos capazes de pensar com clareza, haveríamos de conhecê-las como tais. Ambas são realidades totalitárias. Ambas requerem a nossa total lealdade e, por esse motivo, não podem ser mescladas entre si. No entanto, o homem, em seu pecado e em sua suposta esperteza, vê as duas coisas como se elas fossem uma só, e ao mesmo tempo. E ainda se vangloria em sua dupla visão. Nosso Senhor, entretanto, ensina-nos aqui que tal façanha não pode ser realizada.